Segundo Reis, do capítulo 5 ao capítulo 8. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valente, porém leproso. Os sírios, numa das suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi notificar ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, e levou consigo 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de roupa. Também levou ao rei de Israel a carta que dizia: Logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus, que possa matar e vivificar, para que este envie a mim um homem a fim de que eu o cure da sua lepra? Notai, peço-vos, e vede como ele anda buscando ocasião contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgastes as tuas vestes? Deixa-o vir ter comigo, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então, este lhe mandou um mensageiro a dizer-lhe: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará a ti, e ficarás purificado. Naamã, porém, indignado, retirou-se, dizendo: Eis que pensava eu, certamente ele sairá ter comigo, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e curará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? Assim se voltou e se retirou com indignação. Os seus servos, porém, chegaram-se a ele e lhe falaram: Meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura não a terias cumprido? Quanto mais, dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Desceu ele, pois, e mergulhou-se no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Chegando, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que do teu servo recebas um presente. Ele, porém, respondeu: Vive o Senhor, em cuja presença estou,
e não o receberei. Naamã instou com ele para que o tomasse, mas ele recusou. Ao que disse Naamã: seja assim. Contudo, dê-se a este teu servo terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando meu amo entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se apoiar na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Quando Naamã já ia a uma pequena distância, Geazi, moço de Eliseu, o homem de Deus, disse: eis que meu senhor poupou a este sírio Naamã, não recebendo da mão dele coisa alguma do que trazia. Vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. Foi, pois, Geazi em alcance de Naamã. Este, vendo que alguém corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Respondeu ele: tudo vai bem. Meu senhor me enviou a dizer-te: eis que agora mesmo vieram a mim 2 mancebos dos filhos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupa. Disse Naamã: ser servido de tomar 2 talentos. E instou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de roupa, e pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante de Geazi. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das mãos deles e os depositou na casa, e despediu aqueles homens, e eles se foram. Mas ele entrou e pôs-se diante de seu amo. Então lhe perguntou Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Eliseu, porém, lhe disse: porventura não foi contigo meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro ao teu encontro? Era isto ocasião para receberes prata e roupa, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua descendência para sempre. Então Geazi saiu da presença dele leproso, branco como a neve. Os filhos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão. Tomemos de lá cada um de nós uma viga, e ali edifiquemos para nós um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse-lhe um deles: digna-te de ir com os teus servos. E ele respondeu: eu irei. Assim foi com eles. E, chegando eles ao Jordão, cortavam madeira. Mas sucedeu que, ao derrubar um deles uma viga, o ferro do machado caiu na água, e ele clamou, dizendo: ai, meu senhor, ele era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? E ele lhe mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: tirai-o.
E ele estendeu a mão e o tomou. Ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel e teve conselho com seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. E o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou tropas àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou. Isso aconteceu não uma vez, nem duas. Turbou-se por causa disso o coração do rei da Síria, que chamou seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: não é assim, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que fala na tua câmara de dormir. E ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse ao homem de Deus: ai, meu senhor, que faremos? Respondeu ele: não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando os sírios desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere de cegueira esta gente, peço-te. E o Senhor os feriu de cegueira, conforme o pedido de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com teu arco. Porém a estes, põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. Preparou-lhes, pois, um grande banquete, e eles comeram e beberam. Então ele os despediu, e foram para seu senhor. E as tropas dos sírios desistiram de invadir a terra de Israel. Sucedeu, depois disto, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntando todo o seu exército, subiu e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque mantiveram o cerco até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 siclos de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 siclos de prata.
E sucedeu que, passando o rei de Israel pelo muro, uma mulher lhe gritou, dizendo: Acode-me, ó rei, meu senhor. Mas ele lhe disse: Se o Senhor não te acode, donde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Contudo, o rei lhe perguntou: Que tens? E disse ela: Esta mulher me disse: Dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. E ao outro dia lhe disse eu: Dá cá o teu filho, para que o comamos. E ela escondeu o seu filho. Ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes. Ora, ele ia passando pelo muro, e o povo olhou e viu que o rei trazia saco por dentro sobre a sua carne. Então disse ele: Assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, então, Eliseu sentado em sua casa, e também os anciãos estavam sentados com ele, quando o rei enviou um homem adiante de si. Mas, antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: Vedes como esse filho de homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai a porta, e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Quando Eliseu ainda estava falando com eles, eis que o mensageiro desceu a ele e disse: Eis que este mal vem do Senhor. Por que, pois, esperaria eu mais pelo Senhor? Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, por estas horas, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus e disse: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? Disse Eliseu: Eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. Ora, 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, e disseram uns aos outros: Para que ficamos nós sentados aqui até morrermos? Se dissermos: Entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí. E se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamo-nos, pois, agora, e passemos para o arraial dos sírios. Se eles nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se, pois, ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E, chegando eles à entrada do arraial, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros e de cavalos, como de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem sobre nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao crepúsculo. Deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, isto é, o arraial tal como estava, e fugiram para salvarem as suas vidas. Chegando,
Pois estes leprosos à entrada do arraial entraram numa tenda, comeram e beberam. E tomando dali prata, ouro e vestidos, foram e os esconderam. Depois voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns aos outros: Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Vamos, pois, agora, e o anunciemos na casa do rei. Vieram, pois, bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só os cavalos e os jumentos atados, e as tendas como estavam. Assim chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse a seus servos: Eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados, pelo que saíram do arraial para se esconderem no campo, dizendo: Quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu, dizendo: Tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro. Eis que eles estão como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto, e que se vêm extenuando. E enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos. E o rei os enviou com mensageiros após o exército dos sírios, dizendo-lhe: Ide e vede. E foram após ele até o Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de objetos que os sírios, na sua precipitação, tinham lançado fora. E voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. Assim, houve uma medida de farinha por 1 siclo, e 2 medidas de cevada por 1 siclo, conforme a palavra do Senhor. O rei pusera à porta o capitão em cujo braço ele se apoiava, e o povo o atropelou na porta, de sorte que morreu, como falara o homem de Deus, quando o rei descera a ter com ele. Porque, quando o homem de Deus falar ao rei, dizendo: Amanhã, por estas horas, haverá 2 medidas de cevada por 1 siclo, e 1 medida de farinha por 1 siclo, à porta de Samaria, aquele capitão respondera ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? E ele dissera: Eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. E assim foi, pois o povo o atropelou à porta, e ele morreu. Ora, Eliseu havia falado àquela mulher cujo filho ele ressuscitara, dizendo: Levanta-te e vai, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, e ela virá sobre a terra por 7 anos. A mulher, pois, levantou-se e fez conforme a palavra do homem de Deus. Foi com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, o moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te,
todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como Eliseu ressuscitará aquele que estava morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitara veio clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este, o seu filho, a quem Eliseu ressuscitou. O rei interrogou a mulher, e ela lhe contou o caso. Então o rei lhe designou um oficial, ao qual disse: Faze restituir-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou o país até agora. Depois veio Eliseu a Damasco, e estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, lhe o anunciaram, dizendo: O homem de Deus chegou aqui. Então o rei disse a Hazael: Toma um presente na tua mão, vai encontrar-te com o homem de Deus, e por meio dele consulta ao Senhor, dizendo: Sararei eu desta doença? Foi, pois, Hazael encontrar-se com ele, e levou consigo um presente, a saber, 40 camelos carregados de tudo o que havia de bom em Damasco. Ao chegar, apresentou-se a ele e disse: Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me a ti para perguntar: Sararei eu desta doença? Respondeu-lhe Eliseu: Vai e dize-lhe: Hás de sarar. Contudo, o Senhor me mostrou que ele morrerá. E olhou para Hazael, fitando nele os olhos até que este ficou confundido. E o homem de Deus chorou. Então disse Hazael: Por que meu senhor está chorando? E ele disse: Porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, matarás à espada os seus mancebos, despedaçarás os seus pequeninos e fenderás as suas mulheres grávidas. Ao que disse Hazael: Que é o teu servo, que não é mais do que um cão, para fazer tão grande coisa? Respondeu Eliseu: O Senhor mostrou-me que tu hás de ser rei da Síria. Então apartou-se de Eliseu e voltou ao seu senhor, o qual lhe perguntou: Que te disse Eliseu? Respondeu ele: Disse-me que certamente sararás. Ao outro dia, Hazael tomou um cobertor, molhou-o na água e o estendeu sobre o rosto do rei, de modo que este morreu. E Hazael reinou em seu lugar. Ora, no ano quinto de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Todavia o Senhor não quis destruir a Judá, por causa de Davi, seu servo, porquanto lhe havia prometido que lhe daria uma lâmpada, a ele e a seus filhos, para sempre. Nos seus dias, os edomitas se rebelaram contra o domínio de Judá e constituíram um rei para si. Pelo que Jeorão passou a Zair com todos os seus carros, e ele se levantou de noite com os chefes dos carros e feriu os edomitas que o haviam cercado. Mas o povo fugiu para as suas tendas.
Assim, os edomitas ficaram rebelados contra o domínio de Judá até o dia de hoje. Também Libna se rebelou nesse mesmo tempo. O restante dos atos de Jeorão e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas de Judá? Jeorão dormiu com seus pais e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Acasias tinha 22 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalia. Era neta de Onre, rei de Israel. Ele andou no caminho da casa de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro de Acabe. Ora, ele foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote-Gileade, a pelejar contra Azael, rei da Síria. E os sírios feriram a Jorão. Então voltou o rei Jorão para se curar em Jizreel das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver Jorão, filho de Acabe, em Jizreel, porquanto estava doente. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.